até falando sobre tempo, a gente estava falando sobre tempo, o que faz muito sentido é pegar algo que eu já sei fazer e plugar com algo mais, e aí eu poder fazer o mínimo esforço possível, né? Porque que eu enxergo, o que eu vejo muita gente fazer quando pensa em investir? Por exemplo, eu sou do agro. E aí eu vou investir num negócio novo de informática, um exemplo. Pô, você vai ter que, né, sei lá, de tecnologia. Nossa, você é do agro agora, a não ser que seja uma coisa que você goste bastante, que é, né? Mas se for só para ganhar dinheiro, não faz sentido, né? Então, faria muito mais sentido você pegar o conhecimento que você tem e fazer o mínimo esforço possível para ir em direção ao investimento que o seu conhecimento te ajude com aquilo. Que no caso, a gente pode até falar sobre investimentos na bolsa, aproveitando o conhecimento do agro. E parece que, pelo que eu percebo, poucas pessoas conseguem enxergar isso, né? Sim, isso é interessante, né? Faz todo o sentido, né? Você conectar já aquilo que você já tem com alguns conhecimentos a mais ali, só para arredondar o negócio, né? Para aparar as arestas ali, deixar certinho rodando, né? Para você criar um investimento, uma modalidade de investimentos nova, né? O que eu vejo, a gente falou de bolsa, né? A gente vai ver que ali tem um cantinho ali da bolsa que está muito ligado ao agro, né? Que as pessoas do agro podem se aproveitar desse cantinho que muitas vezes muito pouca gente conhece. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo acontecendo muito são pessoas do agro, né, que trabalha com agro, que tá ali no dia a dia, né, vendo tudo sobre o agro, se formaram, né, em uma graduação lá, se o cara se formou em agronomia, etc, ele já trabalha com aquilo, etc, e às vezes aí o cara, opa, não quero ficar mais na poupança, quero achar um novo investimento, mas aí ele vai partir para o mercado de ações, por exemplo, na bolsa, né, investir em empresas. E esse tipo de investimento vai exigir novos conhecimentos totalmente diferentes, uma área muito diferente do que aquilo que ele já trabalha. Já tem aquele cantinho que eu falei lá da bolsa, que são as commodities agrícolas, né? Que são negociadas na bolsa e que tá totalmente ligado com o agro, né? São commodities mesmo, por exemplo, milho, né? A soja, contratos, né, na bolsa de milho, de soja, de boi, que estão ligadas, né, são investimentos que levam em consideração mercado agrícola, o clima, né, que são coisas que o clima, né, produtividade, etc, são coisas que essas pessoas do agro elas já acompanham no dia a dia, né? Então basta elas conectarem ali o conhecimento que elas já têm com algum conhecimento ali para ela entender como é que funciona essas negociações na bolsa, e aí ela já vai ter um tipo de investimento altamente rentável que ela já domina, né, facilmente, usando pouco tempo para isso. Então faz todo o sentido. Opa, aí a gente começa a entrar, né, em alta rentabilidade com mínimo esforço, né? Exato. Que é o mundo ideal. Eficiência. Mas e se a gente for olhar para essa questão coisas físicas, né? E se a pessoa for, eu quero investir então na parte física do agro. Eu quero comprar e vender boi, comprar e vender soja. Como é que é isso também? Como que você vê sobre rentabilidade disso versus riscos? Dessa parte física do investimento no agro? Certo. Eu enxergo que assim, se a pessoa vai fazer um investimento envolvendo, por exemplo, ele comprar um gado, recriar ali e vender, ou mandar para um boitel, etc. Né? Qualquer investimento relacionado a isso, né, no agro, é muito mais do que um investimento. Eu diria que seria um negócio em si. Você está abrindo uma empresa. Por quê? Porque você vai você vai precisar remunerar não só o seu capital, mas o seu tempo, né? Você precisa, porque quando
você vai fazer esse tipo de investimento, por exemplo, se você vai arrendar um pasto, vai comprar gado, vai levar lá para engordar. Você vai envolver o seu tempo para escolher a nutrição desse gado, para estudar sobre a nutrição, para se consultar com alguém. Você vai perder tempo, vai usar o seu tempo para ir atrás de mão de obra, né? O manejo em si do gado, né? Você tem época de vacinação, então você tem trabalho, né? E você vai precisar remunerar a sua mão de obra, o seu tempo, além do seu capital. Então, assim, geralmente os rendimentos que se consegue com isso, né, com esses tipos de investimentos, às vezes são até maiores do que esses investimentos tradicionais. Que a gente falou do poupança exato, e do da imóvel. Poupança, do imóvel, de um CDB, né, de uma renda fixa ali, etc. Ou de ações mesmo, no mercado de ações, algumas ações mais consolidadas ali, né, de empresas maiores e tal. Mas o que você não está colocando na conta é que você deveria estar remunerando o seu trabalho. E isso muita gente não leva em consideração. Então o cara às vezes, vamos consolidar isso aqui. Isso é muito interessante. Então às vezes a pessoa está pensando, nossa, eu não vou investir no mercado financeiro porque lá no mercado financeiro eu vou conseguir só, sei lá, 15, 20% de rendimento ao ano, né? Num CDB lá, por exemplo. 15% ao ano. E aqui, nesse negócio aqui que eu arrendo a terra, coloco gado e etc., eu consigo, sei lá, 30%, 40%. Quase o dobro do outro, né? Exatamente. Mas, às vezes, o tempo que ele está alocando ali para cuidar desse investimento e tal, se ele estivesse aplicando para aumentar o seu estudo, para aplicar no seu trabalho, na sua carreira, talvez o retorno dele seria muito maior. Né? E ele não está remunerando, não está pensando que ele deveria estar não só tendo o dobro de rentabilidade ali no investimento agrícola, mas ele deveria estar tendo o triplo para valer a pena. Então, olha que interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, beleza, o cara, vamos supor que ele tem um trabalho, né? Vamos supor que ele tem um trabalho e paralelo a isso ele quer fazer esse tipo de investimento, né? Ele quer comprar e vender boi. Então, primeiro ele tem que pensar que esse é um negócio, e um negócio rouba tempo, consome tempo. Sim. E aí ele pensa em tudo isso e acha que o rendimento vai ser legal, mas no fim, além dele correr os riscos, de perder a boiada por causa de doença, ter que preocupar com transporte, ter que preocupar com nutrição e tantas outras coisas, ele esquece que ele tem que viver, né? Ele esquece que talvez ele tem que... isso vai roubar o final de semana dele, porque ele, ao invés de descansar ou estar com a família, ele vai ter que ir lá cuidar disso. Que ele chegou do trabalho, que ao invés dele ficar com a família ou ele descansar, ele vai ter que ir comprar e pesquisar na internet alguma coisa, enfim, né? Enquanto o investimento que você pensou, eu investi ali num fundo e ele está me rendendo 20%, ele só pôs, ele não está trabalhando, não tem nada, o dinheiro está trabalhando por ele, né? Exatamente. Essa é a grande diferença, né? E eu acredito que assim, todos nós deveríamos saber quanto que vale a nossa hora, por exemplo. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Quanto que vale o seu tempo? Anotado, contabilizado ali como um custo. Mas sabe... como uma depreciação do seu investimento ali. E às vezes se você colocar isso na conta, você vai ver que sua rentabilidade não é tão boa assim, né? Você precificar a sua hora é muito mais simples porque normalmente você tem um benchmarking ali, né? Você tem uma referência baseada no que você ganha no mercado, né? Porque quando você está trabalhando com uma empresa, por exemplo, ou, né, você tem algum emprego, etc., você tem uma remuneração por isso. E aí você sabe mais ou menos quanto que vale a sua hora ali, né? Agora, se você for tentar contabilizar o tempo que você passa longe da sua família, o tempo que você não está realizando aquele sonho de você ter o hobby que você gostaria, ou tá fazendo aquele churrasco com seus amigos, né? Estreitando os laços ali, isso aí realmente é impossível de contabilizar, né? E as pessoas, o que a gente percebe é que elas tendem a dar mais valor ao tempo quando elas têm menos tempo. O tempo é o ativo, né, que tem mais valor, né?
O tempo é aquilo que tem mais valor para a gente na vida. Faz, às vezes, um investimento que você acredita que vai te dar mais rentabilidade, mas apenas pensando ali na rentabilidade do dinheiro em si. Mas, às vezes, você está alocando tanto tempo para poder fazer aquele investimento, né, seja um negócio novo que você quer abrir, etc., que aí você está tirando tempo de outras coisas que poderiam ser passar um tempo com a sua família, fazer algo que algum hobby, ir atrás de conhecimento e etc. Tempo que tem que ser balanceado, né? Então, não faz sentido você trabalhar com algo, se dedicar para uma carreira, se desenvolver, alocar aquele monte de tempo ali para aquilo e ainda na hora de fazer os investimentos, né? Na hora de investir o capital que veio daquela carreira, você ainda tem que dedicar mais tempo ainda, ter que fica trabalhando igual um louco. Então a ideia dos investimentos é que eles te tragam resultados passivamente, sem você precisar dedicar tanto seu tempo. E se caso você acreditar que faz sentido, que vale a pena fazer algum investimento que você vai dedicar seu tempo, ele tem que te remunerar Pelo seu tempo. pelo seu tempo. Assim, se você tivesse agora só mais 5 minutos de vida, o que você faria? Né? É uma pergunta poderosa que leva a gente a pensar, poxa, então quando eu for pensar em investimento, eu tenho que pensar em pegar o dinheirinho que já vem suado e fazer ele trabalhar para mim, porque eu trabalhei por ele, então agora está na hora dele trabalhar por mim, né? E não continuar fazendo esse esforço de ter que doar toda a sua energia vital, seu tempo, para poder fazer esse investimento. Fica pensando o seguinte, poxa, eu trabalho no agro, durmo no agro, respiro agro e vou investir em imóvel? Eu vou deixar meu dinheiro parado na poupança? Vou pensar, não, né? É só você pegar o que você já sabe e canalizar a sua energia, que naturalmente você já faz todo dia, para algo que está ali meio ainda, né? E é o nosso papel tá trazendo aqui à tona, mas essa oportunidade que está muito escondida, que pouca gente do agro conhece, né, Lucas?